Eu acredito que é isso que vai nos levar para outro patamar, né? Esse foco na transformação, o foco no propósito, né? A presença disso no nosso dia a dia e a capacidade de execução. Você está ouvindo o Racunversa. Eu sou André Palles. E eu sou o Túlio Ked. Somos sócios fundadores da Racun, maior agência de marketing digital da América Latina. Vamos trazer os maiores profissionais do mercado para conversar sobre empreendedorismo, marketing, tecnologia e negócios, criando o melhor conteúdo para você. Bora pro episódio de hoje. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast e no dia de hoje a gente vai ter o prazer de conversar com a Bianca Amaral, que ela é diretora de Marketplace na Madeira. A gente já bateu um papo com ela no ano passado, quando ela estava na Tempo Tem, e agora foi generosa de novo aí com o tempo dela e topou esse bate-papo aqui. Bianca, tudo bem? Tudo bem, é um grande prazer contribuir mais uma vez, André. Que legal, bem-vinda. Para a gente começar aqui esse nosso bate-papo, queria que você desse uma visão geral da sua carreira até aqui. Por onde você passou, quais foram alguns dos desafios, só para os ouvintes ficarem um pouco mais familiarizados aí com a sua experiência. Bom, eu tenho um background de marketing, né, do ponto de vista de formação e primeiras experiências, mas o meu grande sonho sempre foi trabalhar com internet, né, desde a primeira vez que eu me conectei. Não vou dizer a idade para não perder aí alguns ouvintes, mas desde a primeira vez que eu me conectei, enfim, né, vi o universo que a internet abre, né, para as pessoas, eu comecei a sonhar em como eu poderia trabalhar usando o potencial que essa ferramenta traz para a comunicação humana, né? Então, comecei trabalhando com marketing. Sempre que possível, busquei inserir as ferramentas digitais nas pequenas ações que eu fazia. Fui trabalhar com marketing de produto físico, né, na Natura, tive uma experiência super bacana, né, com o lançamento de produtos lá, e recebi um convite, né, que acho que foi a grande virada da minha carreira para iniciar o projeto do Marketplace no Walmart.com, né, no Walmart.com Brasil, em 2012, no momento em que o modelo estava despontando nos Estados Unidos e aqui, né, o e-commerce crescendo bastante. E o modelo do marketplace para o varejo tradicional, ele começou a se mostrar como uma alternativa interessante para crescimento, né? Então, obviamente, no Brasil a gente já tinha outras empresas de marketplace pure players, que a gente chama, né? Que são marketplaces puros, mas 2012 foi o ano em que os varejistas, né, os e-commerces varejistas começaram a estruturar os seus modelos, a montar a estrutura para essa unidade de negócio e possibilitar que outras empresas vendessem seus produtos ali no seu canal, né? Então, trabalhei no Walmart por 5 anos, aproximadamente. Então, vi o Marketplace nascer, a concorrência crescer, toda a beleza e a dor, né, que vem com um crescimento bastante acelerado de um modelo de negócios. Passei por algumas áreas, né, desde coordenação de projetos, gestão da área, até para a área de tecnologia, como Group Product Manager. Então, me dediquei bastante a entender as ferramentas e as formas de escalar o modelo. E em 2017, eu me juntei ao time da Amazon na expansão do Marketplace aqui no Brasil também, para o lançamento das categorias de casa, cozinha, ferramentas, material de construção, enfim. Foi uma experiência super bacana, né? A Amazon é uma empresa que eu sempre admirei como cliente, então foi uma pós-graduação, né? Um MBA aí em cultura e em gestão. Imagino. Não, é realmente uma empresa extraordinária. E aí foi no momento que eu recebi um convite super ousado, né? Bem diferente, para começar uma startup dentro de uma empresa bastante consolidada no mercado de serviços, né? E aí a ideia era montar um marketplace de serviços, que foi a Tempo Tem, né? Então, a primeira vez que eu estaria à frente de uma operação inteira, com o desafio de montar marca, estrutura, plataforma, enfim, né? Me dediquei aí por 2 anos a esse projeto, vi nascer e crescer, né? E agora eu aceitei o convite da Madeira, que é uma empresa com a qual eu tenho um relacionamento antigo, né? Como seller, numa outra cadeira, eu como marketplace, eles como sellers, agora venho sentar aqui na cadeira do marketplace no momento, né, em que a Madeira está despontando também no mercado e que vê, né, a possibilidade, a oportunidade no marketplace
para oferecer uma gama de produtos imensa, né, dentro da experiência que a gente está construindo e protegendo pensando no cliente final, né? Então, é uma empresa com uma cultura muito bacana, com um foco no cliente realmente especial. E aí eu estou com esse desafio agora de escalar, né, o modelo de negócios dentro do canal da Madeira Madeira. Muito legal. Tenho várias perguntas para te fazer aqui. Eu estou pensando aqui, né, você estava comentando, você começou a trabalhar com Marketplace em 2012, você trabalhou com Marketplace no Walmart, trabalhou na Amazon, trabalhou com Marketplace de serviços, na Tempo Tem, agora Marketplace na Madeira Madeira. Então, com certeza, muita experiência sobre esse tema específico. Primeira pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: a gente está vendo já há algum tempo, mas talvez esses últimos 3, 4 anos ainda mais, vamos colocar assim, um frenesi dos varejistas em relação ao Marketplace. Parece que agora Marketplace é a estratégia para todo mundo e faz sentido para todo mundo. Você acha que faz sentido para todos os varejistas ou tem algum grupo de varejista que não faz sentido? Qual que é a sua visão em relação a essa enorme empolgação com o tema do Marketplace? Olha, eu vejo da seguinte forma, André, o modelo do Marketplace ele é um modelo muito interessante, né? Principalmente quando você pensa na alternativa, né? Para quem é de escala de sortimento, né? E aí tendo uma boa estratégia de SEO, você consegue traduzir isso em tráfego, oportunidade, enfim, né? Para fazer a sua gestão de custo de aquisição de cliente. E para quem vende é um canal alternativo. Vale para todo mundo, né? Eu acho que nada é para todo mundo. Eu acho que depende do como, né? Acho que especialmente aqui no Brasil, em que a gente vê níveis de maturidade muito diferentes das companhias, né? Tanto dos marketplaces quanto dos sellers, tem que haver um casamento do que é bom para ambas partes, né? Uhum. E se não for bom para ambas partes, não é bom para ninguém. Então, assim, se você é um seller, né? Poxa, você tem sua loja, está procurando um canal alternativo, tem grandes marketplaces que são generalistas e que são ótimos para determinados mix de produtos e que funcionam para determinados mix de produtos. E tem os marketplaces especialistas, né, que têm outras características. Então, eu acho que tem que caber dentro da estratégia, né? Eu acho que você está corretíssimo quando você fala em frenesi, né? Já há alguns anos eu conversei com algumas empresas que queriam montar marketplace, né? E em uma das entrevistas eu me lembro de ter falado assim, mas por que vocês querem virar marketplace, né? Uhum. Não, porque nós queremos ser a maior loja do segmento. Eu falei, mas vocês já têm todo o sortimento do segmento. O que falta? Né? Então, assim, precisa caber na estratégia, né? Precisa fazer sentido para ambas as partes. Isso varia, né, porque o marketplace ele é um serviço, né? Ele é um serviço de canal, né? Então, você está vendendo uma intermediação de negócios. Então, assim, tem que fazer sentido para o público que você tem e para o preço que você vai pagar, né? Então, a taxa de comissão, né, o valor que você paga por essa venda, ela tem que caber ali dentro do seu fluxo, tem que caber dentro da sua estratégia de negócios. E isso depende do quanto é o seu custo de aquisição de cliente hoje, né? Porque para todo empreendedor aqui que já tentou ou está passando pela experiência de desenvolver a sua carteira de clientes, né, esse custo é alto, né? E muitas vezes, né, para a maioria dos médios e-commerces, ter o marketplace como alternativa de canal para geração de caixa e sustentação do seu próprio CAC faz sentido. Uhum. Então, assim, eu entendo que precisa ser avaliado com muita calma, né? É uma alternativa bacana, ajuda no crescimento sem dúvida, mas precisa ser analisado nos detalhes, né? Então, taxa de comissão, fit de cliente, público-alvo, né? Não adianta você se cadastrar, investir em integrador e não converter, né? Entrar num marketplace gigantesco em que a competição do buy box é super agressiva e aí você já paga uma taxa de comissão e para conseguir ter algum destaque você tem que pagar outra taxa e no final do dia, né, a conta que você paga ali naquele canal acaba te deixando no vermelho, né? E em que momento faz sentido você estar em alguma coisa com fit de público maior, mas eventualmente não vai ter tanta escala. Uhum. Isso precisa ser avaliado com muito cuidado. E Bianca, você comentou alguns pontos em relação a ser uma estratégia para quem está criando o seu próprio marketplace, obviamente que é uma construção, não acontece do dia para a noite, demora um tempo. E isso significa, obviamente, que é preciso ter paciência. E normalmente quando a gente está falando do varejo, o varejo é extremamente impaciente, né? A gente brinca muito que a gente não acredita quão poucos varejistas fazem SEO, mas é muito óbvio por que os varejistas não fazem SEO, porque SEO demora, né? Se você estiver começando uma estratégia do zero,
bem uns 7, 8 meses para ela começar a se pagar ali, e depois você vai colher os frutos e ninguém tem paciência de fazer isso. No marketplace, na construção do marketplace, assim, nas conversas que você já teve, você sente que essa avaliação é diferente, que normalmente a liderança tem a paciência necessária ou não? Olha, enfim, já conversei com muitas empresas, né? Eu acho que para aquelas que já têm isso no DNA, é bastante claro o caminho árduo que é a criação de um marketplace, né? Eu diria que mais do que paciência, que é uma coisa que é um recurso extinto aí no varejo brasileiro, precisa ter planejamento, que é outro recurso extinto. O varejo aqui no nosso país não tem muita cultura do planejar, né? Porque, enfim, quando você consegue planejar, você consegue encaixar e muitas vezes até consegue ganhar tempo, né? Então, eu vejo que a gente tem uma cultura, assim, de parar para planejar e perder tempo. Então, vamos sair executando que a gente vai mais rápido, né? Então, acho que o primeiro ponto é a questão do planejamento. E o segundo ponto tem a ver com o frenesi, que você mencionou no ponto anterior, né? Então, assim, geralmente quando as empresas decidem, né, as grandes lojas decidem virar marketplace, é um caminho para o crescimento de sortimento, né? Então, poxa, desenvolver categoria, comprar, ceder, fornecedor, isso demora, né? Marketplace é mais fácil. Eu entendo que isso é uma visão um pouco equivocada, né? Marketplace, ele tem uma complexidade diferente e ele é bastante escalável. Agora, né, para você sair do chão, precisa construir uma estrutura básica. E você acha que normalmente quem está começando a desenvolver não tem essa percepção da complexidade que é? Parece simples, né? Parece que é uma regrinha assim, poxa, eu preciso ter mais produto no meu site. Poxa, comprar, vender, contrato, demora. Vou botar outra loja para vender aqui, porque na teoria parece simples. É só plugar uma loja aqui, é só uma API, né? É só integrar. E não é bem assim, né? Então, pensando em andar para frente, né, nós já vimos algumas companhias, inclusive, plugando o marketplace, dar passos para trás. Né? Porque quando não bem feito, né, destrói, não vou nem estraga, acho que a palavra correta é destrói a experiência do cliente, né, do ponto de vista de jornada, de exibição de produto, navegação, busca, até do ponto de vista de entrega mesmo, né? Uma vez que concluído, se você não tem a estrutura montada da forma correta, você oferece uma experiência muito ruim, e aí aquilo que era para te ajudar com o CAC destrói seu CAC, seu cliente não retorna, e aí, enfim, você entra num ciclo vicioso, né? Que não é o objetivo. Então, eu acho que esse é um super ponto de atenção. E você acha que o jeito, de forma geral, é óbvio, porque é difícil de falar exatamente sobre todas as empresas, mas de forma mais generalista, assim, mudou muito o que era estratégias de marketplace lá em 2012, quando você começou, e como estão hoje? Você sente mudanças significativas ou você ainda assim, nossa, talvez o mercado avançou tão pouco ainda, sabe? Olha, eu vou falar de uma forma geral, até mais como consumidora. Eu sou uma consumidora bastante crítica, né? Acho que, tirando algumas poucas exceções, eu acho que evoluiu pouco do ponto de vista de valor para o cliente. Né? Então, aquela máxima de quase todo mundo vende em todo mundo. E não são todos os marketplaces que conseguiram traduzir isso numa experiência mais bacana, né? Então, para quem é familiar com a famosa Flying Wheel do Jeff Bezos, né, em que você gera um círculo virtuoso com o aumento de sortimento de seller, né, traz cliente que melhora a experiência, enfim. Na maioria, de uma forma generalizada, hoje no Brasil a gente vê essa Flying Wheel um pouco quebrada, principalmente por causa da questão da experiência, né? Então, se priorizou de uma forma geral o volume, com um investimento menor do que o necessário em tecnologia em escala, correção, né? E aí isso acaba refletindo na experiência do cliente e na infraestrutura de custo, né? Então, a beleza do marketplace está aí, né? Em usar o sortimento de terceiros para ter uma experiência mais bacana, para ter um sortimento mais bacana e gerar eficiência de custo que se traduz em preço. Então, com tantos players novos, né? Com tantos marketplaces pequenos, e com pouco investimento, o marketplace acaba não gerando todo esse valor, né? E do ponto de vista do consumidor, um consumidor mais maduro, né, como é meu caso, a gente sabe que aqui no Brasil a gente tem consumidores em diferentes níveis de familiaridade com a internet. Eu, como já estou aí há muito tempo consumindo pelo canal, hoje eu já enxergo que esse caminho me fez ser cada vez mais seletiva com as lojas nas quais eu vou comprar. Se no passado eu imaginava que seria fácil e seguro comprar em qualquer loja, lá em 2002 eu falava, nossa, em 2021
Nossa, Com certeza. O e-commerce vai estar maravilhoso, você vai comprar tudo. E, na verdade, o bucket de lojas nas quais eu estou disposta a comprar diminuiu, né? Por causa da questão da confiança, da questão da facilidade de encontrar os produtos, na tranquilidade de saber que eu estou pagando por uma oferta justa, né? E, enfim, então eu acho que esse valor, o mercado em geral ainda não conseguiu extrair. Tem alguns casos de sucesso, né? Mas é muito por causa do ponto que você trouxe, né? Então, uma simplificação do modelo, pouca disposição para investir, muita impaciência e vontade de fazer acontecer, né? Então, o modelo acaba ficando um pouco torto e aí gera esse efeito colateral. É engraçado, porque eu te perguntei especificamente sobre o modelo de marketplace, mas uma referência que eu sempre dou é estratégias para celular, para mobile, de forma geral, bem abrangente mesmo, desde aplicativos até estratégias focadas em celular. Era um negócio que, em 2011, quando eu estava trabalhando no Google, se falava já como, se a gente não for rápido nisso aqui, a gente vai ficar muito para trás. Esse era o nosso pitch para os nossos clientes. Cara, a gente está em 2021 e a gente vê coisas absurdas ainda em relação ao smartphone, as estratégias. Gente ainda se perguntando, mas eu preciso mesmo ter um aplicativo, sabe? Vai fazer alguma diferença eu ter um aplicativo? E eu imagino que... As pessoas compram mesmo pelo celular. Pelo aplicativo, né? Vários empreendedores já me fizeram essa... Não, você que está nesse mercado, mas as pessoas compram mesmo, isso é real. Nossa senhora, como as pessoas compram, né? E aí, acho que você comentou, inclusive, dos modelos de marketplace, um pouco das estratégias da Amazon, que acabou sendo muito pra gente aqui no Brasil como a nossa grande referência, assim, né? De quem conseguiu criar um modelo ultra vencedor de marketplace. Eles ainda são mesmo a grande inspiração para o mercado brasileiro quando a gente está falando de modelos de marketplace? São... quem a gente olha com um olhar assim de caramba, continuam extremamente inovadores e tal, ou já tem outros players que já estão parecidos em termos de... Olha, eu vejo que nas discussões entre os empreendedores aqui, players locais acabam se destacando até por uma questão da performance da marca no país. Para mim ainda é a maior referência, André, pelo simples fato do foco genuíno no cliente. Que é difícil de executar na prática, né? É difícil, é muito fácil falar isso, mas é algo que está enraizado na cultura de uma maneira muito bacana e que, tirando a variável tempo, né, do crescimento, promove um crescimento muito sustentável. Porque, enfim, né, você mais do que ninguém sabe o quanto custa um cliente, né? Então, todas as decisões direcionadas em benefício do cliente gera uma fidelização absurda e um aprendizado para todo mundo, inclusive para o seller. Eu vejo que os sellers aprendem muito vendendo na Amazon, que para conseguir vender lá, você tem que atender requisitos e de alguma forma você tem que orientar o seu negócio para isso. Orientando o seu negócio para isso, você acaba se desenvolvendo em estratégias para o seu próprio canal e outros canais, né? Então, assim, eu acho que do ponto de vista de organização do modelo, né, eu acho que tudo isso que a gente vem fazendo aqui partiu de lá e aí derivou para N coisas diferentes, mas ainda, né, em todos os momentos de dúvida, eu volto lá para o Flying Wheel do Jeff Bezos como uma referência, assim. Isso como direcionador estratégico, né? Aqui no nosso país, a gente tem uma diferença muito grande, assim, do como executar essa estratégia, né? O desafio tático e operacional aqui é gigantesco, dada a pluralidade que a gente tem, né? Então, de ferramentas, tecnologias, nível de maturidade dos sellers. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Mas do ponto de vista estratégico, sim. Legal. Bianca, deixa eu te perguntar o seguinte, a gente viu aqui como uma estratégia da Madeira que vocês criaram uma linha própria de produtos, né? E que essa linha surgiu a partir da interação de vocês com os próprios clientes, tentando conhecer um pouco mais o consumidor, entender o que ele precisa e tal. E é uma iniciativa que eu acho extremamente vencedora para empresas como Madeira. O que você consegue compartilhar para a gente dessa estratégia, como ela tem se desdobrado e os impactos disso? Se vocês pensam em expandir, como é que é? Olha, a estratégia de produtos próprios, ela se desdobra do propósito da Madeira de reinventar a forma como as pessoas montam as suas casas, né? Então, você vai um pouco mais a fundo nesse tema, passar um pouquinho pela dor que é montar uma casa, né? Então, aqui no nosso país, a gente tem uma grande oportunidade de trabalho no custo-benefício,
né, de móveis. Então, qualidade que se tem e o preço que se paga, né? A gente tem uma grande oportunidade no tempo de produção, porque as cadeias de produção são muito poucos ou nada orientadas à dor do cliente. E se tem uma oportunidade gigantesca na entrega desses produtos e como o cliente vai se relacionar com esse produto, né? A gente fala de montagem. Enfim, né, a Madeira trabalha muito próximo aos seus fornecedores, né, com desenvolvimento de produto junto com o fornecedor, enfim, com evolução de linhas. E essa ideia de montar uma marca própria foi para, de fato, trabalhar nessa oportunidade identificada, né? Então, que todos nós, clientes, já passamos alguma vez por essa dor, né? Então, fala assim, poxa, ao invés de pensar nas dificuldades, né, vamos pensar na solução. Poxa, você hoje decide comprar um guarda-roupa para sua casa. Você vai sair para escolher, vai ter uma dificuldade gigantesca de comparar uma coisa com a outra, material, entender a durabilidade, e os deltas de preço são gigantescos. Quando você vai para o delta de prazo, piorou. Você tem uma necessidade hoje, vão te falar que vão te entregar um guarda-roupa daqui a 60, vão produzir o guarda-roupa em 60 dias, né? E aí para entrega é quando encher o caminhão que vai vir da fábrica, de não sei da onde. E aí, quando você pergunta o porquê disso, porque é difícil, porque não se produz, não dá para produzir antes do cliente comprar. Então, ao invés de pensar nos porquê não, né, criou-se essa iniciativa de falar como, né? Então, essa é a oportunidade, esse é o problema, como é que a gente passa por cima desse problema, né? Então, é algo novo, que a gente acredita muito, que vai transformar a marca, né? Então, hoje somos conhecidos aí como um revendedor, uma loja de móveis, mas a gente tem certeza que esse desenvolvimento vai nos levar para um outro patamar, mas em cima de uma estratégia muito simples de foco no cliente, né? Então, poxa, o que tem hoje no mercado? O que a gente se propôs a fazer? Poxa, facilitar, transformar, né? Democratizar a montagem da casa das pessoas. Então, poxa, legal, o que eu posso fazer? Como que eu vou fazer isso? Poxa, melhores fornecedores, né, garantir preço, garantir entrega. A gente tem, né, um investimento de energia muito grande na questão de entrega de pesados, né, que é um desafio no Brasil. Então, hoje nós somos referência. Mas além disso, o que mais? Né? Poxa, a gente dá para melhorar o produto. Tem demanda para produtos que não existem. Tem demanda para entrega de produtos de uma forma que não existe, né? Então, aí que a gente decidiu atuar para poder cumprir o nosso propósito. Eu estou super animada, né? Os produtos são lindos, muitos deles já estão expostos nas nossas guide shops, a gente agora também está com loja física, então é uma aposta super importante para nós. Sabe que eu lembrei quando estava falando? Eu, antes de trabalhar no Google, trabalhei numa consultoria, a gente fez um trabalho com a indústria moveleira, e a gente estudou muito o modelo da IKEA, né? Como referência e tal. E eles tinham muito disso, eles, né, vendiam os produtos e de repente quando eles viam que tinha algum produto específico que tinha tração, eles entravam com todo o expertise e a consultoria deles para ajudar aquele produtor específico a ganhar eficiência, a produzir mais e tal. Um negócio fantástico, eu lembro de eu acho que era, agora eu não lembro se era um armário vermelho ou se era uma cadeira vermelha, que a fábrica passou a produzir só isso para a IKEA e era uma fábrica gigantesca que eles se especializaram bem nesse modelo, assim, de se aproximar do fornecedor, de alguma forma capacitar, né, para poder atender necessidades dos clientes. A gente está investindo bastante em tecnologia, em pesquisa, né, para conseguir atender e quebrar, né, esse sentimento, né, esse consenso de que mudar e montar a casa é um saco. Nossa, mas eu me mudei para Curitiba em função da madeira, né? E quando eu mencionei isso, a primeira coisa que os meus familiares, amigos disseram foi: nossa, mas você vai desmontar a sua casa e montar uma casa nova? Isso com um peso e não como uma excitação. E deveria ser sobre excitação, né? Você montar um ambiente novo que vai traduzir sua personalidade, seu momento de vida, que vai ser seu aconchego. E aí, pensando em como é a cadeia, né, em como é o processo, isso é uma dor, né? Então, nós estamos trabalhando duramente para que isso vire uma coisa gostosa e não mais um fardo, né, que as pessoas tenham que passar montando o seu cantinho. Que geralmente a gente monta o nosso cantinho só em momento bom, né? Ou quando a gente vai ter um filho, ou quando a gente vai sair da casa dos pais, ou quando a gente vai casar, ou quando a gente, enfim, vai fazer uma mudança importante na nossa vida. Então, essa mudança deveria começar com um sentimento positivo e não com um sentimento negativo. Bianca, você citou alguns motivos e alguns pontos aí específicos sobre a estratégia da Madeira.
E aí eu só queria comentar, né, assim, vocês cresceram absurdamente nesses últimos 10 anos aí, entraram para a lista de unicórnios brasileiros, né, que é um feito incrível, né, a gente vê muita notícia de unicórnio, parece que é uma coisa comum, a gente que empreende sabe a raridade, a dificuldade que é chegar num tamanho desse de empresa, então eu tenho uma admiração por todo mundo que consegue colocar a empresa nesse tamanho, e aí eu queria te fazer 2 perguntas em relação a isso. Quais são os motivos que levaram você, os principais motivos, né? Porque é óbvio que é um conjunto de coisas, mas alguns para você citar aqui para os ouvintes que fizeram com que vocês chegassem nesse patamar e quais são os motivos que vocês vão ter para atingir os novos patamares no futuro, né? Que você vai falar na entrevista daqui a 5, 10 anos. Nossa, André, pode parecer piegas. E eu já vou explicar o porquê, né? Mas é o mesmo motivo pelo qual a Amazon é um sucesso. É um foco genuíno no cliente. Uhum. Então, assim, quantas empresas vendem imóveis há quantos anos? Quantos e-commerces de imóveis os clientes conhecem? Empresas, inclusive, que vêm do mundo físico, que têm muito mais experiência em relação ao fornecedor, em fabricação, mas que por algum motivo, né, ficaram ali presas num modelo e que o consumidor mudou, o mundo mudou e abriu-se uma oportunidade para adaptação, né? Então, eu entendo assim que a cultura da Madeira, né, do foco no cliente, da inovação, da transformação, de fazer acontecer, de olhar para as dificuldades como oportunidade, né, e conseguir atuar e transformar em resultado, foi o que transformou em unicórnio, né? Então, conseguimos aproveitar um bom momento do mercado, né? Então, obviamente, a pandemia abriu aí um novo patamar de oportunidade para quem trabalha com e-commerce e para quem trabalha com produtos direcionados para casa. Juntou os dois, né? Juntou os dois, né? Mas abriu oportunidade para todo mundo que trabalhava nesse segmento. Claro. Né? Então, acho que essa mentalidade de inovação, de olhar para o problema com foco na solução do problema, trouxe a Madeira para o patamar que ela está, né? Uhum. E aí poderia ser, né? Nossa, somos unicórnio, chegamos lá. E o que a gente vê dentro da companhia é muito pelo contrário, é um senso de urgência ainda maior de executar todo o resto da visão, né? Então, poxa, a gente melhorou um monte de coisa, a gente conseguiu isso, aquilo, mas falta muito, né? Nós queremos ser a maior loja de produtos para casa do Brasil. Falta muito para a gente chegar lá, né? Maior em todos os sentidos, né? Então, a gente precisa ter mix, a gente precisa trabalhar bastante a experiência do consumidor para que ele consiga navegar de uma forma mais bacana. A gente quer ajudar o cliente na decisão, na tomada de decisão de compra por qual produto. A gente quer chegar mais rápido, né? A gente quer chegar a um preço mais baixo. A gente vê que tem oportunidade para isso, né? É difícil, enfim. São barreiras importantes a serem quebradas, mas a gente está investindo muito na construção de um time, né, experiente, né, de um time que tenha fit cultural, né, porque é uma cultura muito única, né, então eu acredito que é isso que vai nos levar para outro patamar, né, esse foco na transformação, o foco no propósito, né, a presença disso no nosso dia a dia e a capacidade de execução. E como é que é o seu papel nesse sentido de garantir que a sua equipe está, de fato, vivendo essa cultura que é essencial para o sucesso de vocês? Como é que você garante que isso está permeando o seu time? Olha, a gente está num momento de crescimento gigantesco agora, né, de contratações, a quantidade de vagas abertas, eu não consigo nem enumerar para você, porque o número muda a cada dia, mas são centenas, né, de posições que estão se abrindo, né, esse ano. E a gente está com uma estrutura muito legal de disseminação de cultura, né? Isso está na agenda dos líderes, né? A gente está fazendo um programa super bacana, puxado aí pelos founders, enfim, mas com apoio terceiro, né? Para a gente falar sobre propósito, para a gente falar sobre atitude, para a gente falar sobre a liderança. Então, por isso que eu te falo que eu tenho certeza de que isso vai sustentar o futuro, né? Porque há uma consciência de que foi isso que nos trouxe até aqui, há uma preocupação genuína de manter e potencializar esse modo de trabalhar, esse modo de pensar, esse modo de agir, né? E a gente tem uma capacidade de execução muito legal. Então, isso está na agenda, isso é algo muito vivo no nosso dia a dia. Do meu lado, né, eu tive a chance de herdar um time super engajado, né, um time muito bom. E eles estão fazendo o papel contrário, né, de trazer para mim um pouco disso, né, obviamente conheço no conceito, mas ainda sou nova de casa, estou 3 meses aqui na organização. Então, eu vejo isso
de todos os lados, né? Da liderança para os liderados, mas também do liderado para as novas lideranças. Isso é uma coisa que está na top prioridade aí dos executivos, para a gente não deixar morrer, não deixar apagar. Principalmente, né, André, nesse momento de pandemia, a gente vem discutindo muito isso, né? Como manter, porque eu não estava lá antes da pandemia, mas o que se tem, né, das pessoas que estão na companhia há mais tempo é que o ambiente físico é a materialização dessa cultura. Totalmente. Então, que no começo da pandemia existe uma preocupação muito grande disso se perder no home office. Então, eles conseguiram manter, né, e agora a preocupação é manter com tanta gente nova entrando, com experiências diferentes, enfim. Então, por isso, estabeleceu-se uma agenda formal para cuidar do tema, né, e exercícios, enfim, para a gente praticar com os times. Né. Isso, no meu time específico, entrou um encontro semanal, formal. Então, a gente tem ali um momento que a gente para na agenda toda semana para falar de temas de liderança, para falar da cultura, para falar do propósito, como é que a gente está conectando a nossa visão, o nosso propósito, a nossa visão com o nosso planejamento, com a ação tática da semana, né? O que a gente executou, como é que foi e, poxa, como é que a gente toca para frente. Então, isso tem sido muito legal. Realmente é muito visível o quanto isso impacta no dia a dia, na forma de trabalhar das pessoas. Muito legal. A gente aqui na Raccoon, a gente acredita muito no nosso cuidado com a cultura, ao sucesso que a gente tem alcançado. E é legal ouvir uma empresa do tamanho de vocês também tendo todo esse cuidado e olhando para isso, inclusive de forma bem estruturada, porque eu concordo, assim, se a cultura é algo que você acredita que é essencial para o seu sucesso e você não tem maneiras de garantir que a cultura está sendo permeada da maneira correta, você está abrindo, né, um espaço ali para ter problemas. Muito legal ouvir como que vocês estão pensando cultura. Bianca, é sempre um prazer conversar com você, é um bate-papo muito, muito gostoso, espero que os ouvintes também tenham curtido essa conversa. Para a gente poder encerrar, queria que a gente fechasse aqui com uma recomendação sua sobre alguma coisa que você está lendo, está assistindo, alguma coisa legal aí, e não precisa ser necessariamente relacionado com nada de trabalho, se tiver alguma série, alguma coisa assim. Sim, bom, acho que para o momento, acho que eu estou vivendo um momento bastante atribulado, tenho pouquíssimo tempo para consumir mídia, eu tenho sido muito seletiva com o consumo de mídia. Emprego novo, filhos pequenos. Mudança de cidade, de estado. Mudança de cidade. Casa. Eu durmo, né, no meu tempo livre. Não, mas justamente por esse momento que eu estou passando, eu vejo que em dimensões diferentes, mas de uma forma muito parecida, né, de cenário de incerteza, né, de uma dificuldade grande de lidar com os nossos próprios sentimentos. Tem um livro que um colega me recomendou quando eu trabalhava na Amazon, ele é um Amazonian puro, que se chama Emotional Agility, da Susan David. Foi um livro que eu li na época, que também foi um momento que eu estava passando por uma série de coisas, e que agora eu estou reouvindo, né? Eu li lá atrás e agora eu estou ouvindo no audiobook, que fala muito dessa consciência sobre as suas emoções, como é que você lida com isso em prol do seu crescimento pessoal e profissional, né? Então, assim, como é que você sente, aceita, e exercícios para você transformar isso em crescimento, e não em negação, né, em procrastinação, mas melhora a sua forma de lidar com as N coisas que acontecem fora do seu controle, as emoções que elas despertam em você e como é que você consegue trabalhar com isso, né? Então, Emotion Agility, é isso? Susan David é a autora. É super legal esse livro. É uma delícia. Tá na lista. Recomendo ouvir também, porque o audiobook funciona bem. Porque como tem uma série de exercícios para você pensar, né? Você pode pausar e aí dar um minutinho para você digerir o conteúdo. É bem legal. Que legal. Obrigado pela recomendação, Bianca. Muitíssimo obrigado pelo tempo em conversar com a gente. Espero que você tenha curtido também. Não, sempre um grande prazer, André. Muito obrigada. Valeu. Pessoal, obrigado. A gente encerra aqui e até a próxima. Um abraço. Bom, a gente encerra aqui mais um episódio do Raconversa. Obrigado todo mundo por acompanhar até o final. Se você curtiu esse conteúdo, se inscreva para não perder nenhum episódio. E se você estiver ouvindo pelo Apple Podcast, deixa aquele review pra gente e ajuda a levar esse show para mais pessoas. Se você quiser entrar em contato pelo nosso Instagram, é o @agência Raccoon, ou pelo nosso LinkedIn em Raccoon Marketing Digital. Um abraço, até a próxima, pessoal.